Oi, Batista, tudo bem? Olá, tudo bem, Demerval? Um prazer estar aqui com você. Muito obrigado pelo convite. Prazer é meu. Tem sido uma grata surpresa entender e conhecer a proposta de vocês. E eu fiquei muito curioso com algumas coisas. Então, eu queria te perguntar de forma que você pudesse deixar mais claro, não só para mim, como para as pessoas que não conhecem, eu chamo de movimento, você pode me corrigir se eu estiver errado. Como foi que surgiu o movimento? Como é que aconteceu isso na sua vida? Ok, na minha vida aconteceu de uma maneira muito sobrenatural, porque eu sou filho e neto de pastores, né? E eu nasci numa igreja e nunca tive contato com heavy metal, nunca tive contato com nem rock, nem o rock mais leve que você possa imaginar. Na igreja que eu nasci era do diabo, o rock era do diabo, então não era denominado assim. Então você imagina, eu nasci numa igreja onde não podia, as pessoas não usavam televisão, ou seja, eu não tinha contato com nada do que era a música fora da igreja, entendeu? Não tinha contato. Então, só que Deus me escolheu para isso, e eu não sabia, meus pais não sabiam, e ele começou a falar comigo, o Demerval, desde quando eu era muito criança, muito criança. Meu pai, que era pastor, ele sempre convidava missionários e pastores de outras igrejas para fazer um trabalho lá na nossa igreja. E quando esses pastores chegavam, sentavam na mesa para jantar, para tomar um lanche, eles ficavam olhando para mim e já vinham a palavra. Eu me lembro, a primeira eu era muito novo, mas eles falaram mais com o meu pai. Disse assim, ó, o dia que esse menino crescer, Deus vai usá-lo para alcançar pessoas de uma cultura diferente, que tem uma música diferente, se vestem de maneira diferente e tem o seu próprio mundo. Então vocês estejam preparados, porque vai chegar o momento que ele vai ser transformado por dentro e por fora. Meus pais não entenderam nada sobre isso, o que era, o que não era. Eu fui crescendo e essa mensagem foi sendo entregue ao passar dos anos, entendeu? Ao passar dos anos, várias pessoas diferentes que não se conheciam chegavam e falavam, volta e meia falavam isso. Às vezes davam um tempo assim de um ano e pouco, às vezes eram 3, 4 vezes num ano só que acontecia, e eu fui crescendo. 9, 10, 12 anos, 16, 17 anos eu ouvi ainda. Teve uma vez que teve um missionário que falou, olha, eu não aguentava mais ouvir essa história, na verdade, porque apesar de ser um filho de pastor e ter vários pastores na minha família, primos, tios, eu não queria isso, eu não queria seguir isso. Eu tinha um sonho de ser um militar da aeronáutica, e com 17 anos eu comecei a fazer vários cursos preparatórios para entrar na Força Aérea Brasileira, mas não era esse o que Deus queria para a minha vida. Então, o que aconteceu? Eu já tinha mais de 20 anos, eu comecei a fazer uma oração. Apesar de eu não ter um contato e uma experiência forte com Deus, porque eu só era filho de pastor, eu não tinha minha própria experiência, eu comecei a pedir a Deus, se tu existe mesmo, se essa história que eu fico ouvindo desde criança, que eu vou alcançar pessoas diferentes, de uma cultura diferente, uma música diferente, o que é isso? Eu quero saber quem são essas pessoas, que música é essa? Eu comecei a fazer essa oração para Deus. E o que aconteceu? Acho que mais ou menos volta de 1990, por aí, começou a chegar nos meus ouvidos riffs de guitarra, uma música que eu não conhecia realmente, começou a chegar como revelação, e eu sabia que era uma guitarra distorcida, um vocal muito agressivo, gutural, eu não sabia nem como denominar isso, mas eu comecei a gravar. Eu tinha um gravadorzinho de fita cassete, aquele que é do tamanho da fita cassete. Vinha aquilo, eu gravava e escrevia a letra. E fui fazendo isso. Eu não sabia. Eu cheguei a pensar que poderia ser o que Deus estava querendo, mas eu não sabia. Batista, nessa época você já tocava algum instrumento?
Oi, Batista, tudo bem? Olá, tudo bem, Demerval? Não tocava nada, nunca toquei nada. Uma vez eu Uhum. me arrisquei a tocar violão, né? Mas eu não levava jeito, não conseguia. Eu tinha um violão que meu pai comprou um violão para mim, e um violão para o meu irmão. Meu irmão foi embora. Ele estudou, fez violão clássico, entrou em conservatório. Ele foi embora, mas eu nada. E nessa época eu comecei então a receber isso, né? E um dia eu entrei numa igreja no centro de São Paulo, entrei numa igreja, tinham mais de 3.000 pessoas naquela igreja. Eu entrei ali e tinha um pastor que era de fora, era do Rio de Janeiro esse pastor, e ele estava pregando, lembro muito bem a passagem, era sobre Davi e Golias, né, uma passagem muito conhecida. Ele estava ali, de repente, ele começou a falar, olha, eu tenho um recado aqui para uma pessoa apenas. A palavra é para todos, mas agora é um recado para uma pessoa só. Tem um jovem aqui que desde criança ele recebe uma mensagem que chegaria uma época da sua vida que ele iria alcançar pessoas que têm uma música diferente, se vestem diferente, têm sua própria cultura, seu próprio estilo de vida. E você está pedindo para Deus te mostrar o que é isso. Pois agora está chegando o momento de você conhecer isso. Nesse momento, eu me agachei ali porque eu sabia que era comigo. Só que eu nunca tinha ouvido aquilo num lugar público, sempre era na mesa de casa. Agora eu estava ouvindo no meio de 3.000 pessoas. E ele disse assim, não precisa vir aqui, somente entregue a sua vida a Deus, entregue o seu presente, o seu futuro, entregue a sua empresa. Na época eu tinha uma metalúrgica que meu pai deixou para me cuidar, e entregue tudo para Deus, porque Deus vai te transformar por dentro e por fora. E você começará a saber o que é isso. Naquele mesmo momento, eu orei a Deus, né? Você usava cabelos grandes? Não, eu era totalmente normal. Eu gostava de me vestir com roupa social, entendeu? Camisa manga comprida, calça social, sapato bico fino, né? 1990, 90, sapato bico fino. Então eu estava vestido assim, estava vestido desse jeito. Nem calça jeans eu tinha uma calça jeans, eu acho. Minhas roupas eram todas sociais. E era bem, bem diferente. Cabelo curto, de lado, penteado de lado, com gel, nada a ver. Aí, nada a ver com o que, né, Deus me transformou. Então, aí o que aconteceu? Naquele mesmo momento eu entreguei tudo para Deus, tudo para o Senhor, e só que eu não entendia quem eram essas pessoas ainda. Passou, acho que algumas semanas, eu estava tentando achar um lugar para tirar xerox de uns documentos no centro de São Paulo, e eu fui passando ali na São João, e estava passando em frente à Galeria do Rock, e achei que ali teria uma máquina de xerox. Eu entrei naquele lugar, é uma galeria, para quem não conhece, uma galeria de 5 andares, onde é pura loja de heavy metal, de punk rock, de música gótica, de roupas, para o pessoal que curte esse estilo do rock. Tudo que tem a ver com rock é ali, Galeria do Rock. E eu entrei ali. Quando eu subi o primeiro andar daquela galeria, eu comecei a ouvir uma música parecida com a revelação que eu estava recebendo de Deus. Eu fiquei totalmente impactado, fiquei louco. Eu falei, uau, essa música existe. Essa música é parecida com o que eu estou recebendo, essa música existe. E eu fiquei ali totalmente impactado, entendeu? Eu fiquei ouvindo aquilo, indo de um lugar para o outro, e realmente aquela música era a que Deus estava me mostrando. Aquela música era a que Deus estava me revelando. E eu fiquei ali alguns minutos, foi aí, nesse lugar, o Demerval, a primeira vez que realmente eu pude não mais duvidar que Deus existia. Porque uma voz que não era pelo meu ouvido, nem era pela minha cabeça, era uma voz que me encheu e falou assim para mim, a música que eu estou te dando é para alcançar essas pessoas. Eu vou tornar você um deles. Você vai ser transformado em um deles e você vai poder alcançá-los, trazê-los para a luz.
Aí acabou essa voz e eu fiquei assim, totalmente impactado e olhando, fiquei mais uma meia hora subindo e descendo aquela galeria, olhava para as pessoas, tinha vontade de falar para elas da minha fé, do que tinha acabado de acontecer, mas eu era muito diferente delas, não tinha nada a ver. Eu não sabia nem como conversar com elas. Isso foi no ano de 1992. E saí daquela galeria totalmente transtornado por aquela revelação e comecei a pesquisar, comecei tentar entender o que era isso. O que era essa música, quem eram essas bandas. Aí fui atrás na MTV, né? Comecei a ver alguns programas, mas mesmo assim era mais leve do que a música que eu curtia, não, que Deus estava me revelando. Mas daí um dia lá eu ouvi Slayer, aí depois eu ouvi Sepultura, aí eu falei, puxa vida, é por aí mesmo, né? E quando passou alguns dias, naquela mesma igreja, eu comecei a frequentar essa igreja. Nessa mesma igreja eu encontrei alguns jovens que eram cristãos e curtiam heavy metal. Eram cristãos, tinham cabelo comprido, né, tinham esse visual de camisa preta, nome de banda, e eles eram cristãos. Aí eu me agarrei a eles, né? Eu falei, uau, contei meu testemunho, falei o que estava acontecendo, e eles começaram a me mostrar que Deus, nesse mesmo momento, já estava fazendo isso em várias partes no mundo. Na Alemanha, estava nascendo um ministério chamado Jesus Freaks. Nos Estados Unidos, há muito tempo atrás, já 70 e alguma coisa, tinha o Jesus People, depois outros ministérios, né? Na Austrália, estava nascendo o Mortification, que é uma banda que depois, né, nos apoiou muito. Então, eu fiquei sabendo que estava nascendo naquele mesmo momento em vários lugares do planeta esse ministério. Então, eu comecei a andar com esse pessoal, eles tinham um ministério dentro da igreja que cuidava dessa galera do metal, e eu conheci pessoas, e dessas pessoas, saíram aí as pessoas que fizeram a primeira formação do Antidemon, que é a minha banda, né? Então, ali foi um tempo de 92 até 94. Valeu, Batista. Abraço. Obrigado, viu? Um abraço.